Mais devagar ou menos rápido? Diminuir a velocidade de ruas e avenidas é uma estratégia internacional de transformar a cidade num espaço mais agregador. Sem fiscalização nas ruas, carros, motos e pedestres enfrentam uma batalha diária de sobrevivência. Olá, eu sou Silvia Garcia e o programa Assembleia Debate de hoje vai falar sobre mobilidade urbana, assunto que atinge o estado de São Paulo de forma geral, respeito no trânsito e cuidado com o próximo. Nossos convidados são Paulo César Lodi, o Pica-Pau, presidente da Federação de Motoclubes do Estado de São Paulo. Eduardo Daros, presidente da Abrasp, Associação Brasileira de Pedestres. Vilmar Soares de Macedo, taxista, ele vai representar os motoristas de carros de São Paulo. E Daniel Gucci, diretor da Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa. E eu já vou começar perguntando, por que São Paulo não anda? A gente está falando de mobilidade, por que São Paulo não anda? Está parado. Quem quer falar? Eduardo quer falar. Eduardo quer falar. Eu diria o seguinte, a mobilidade ela é imprescindível. Animal, né, ele se diferencia do vegetal por se locomover. Boa, garoto. Nós somos animais racionais, mas não deixamos de ser animais. Então, nós nos movimentamos. E por isso dizemos que ser pedestre. Nós não estamos pedestres, nós estamos motociclistas, estamos ciclistas, quando mais jovens, né? E motociclistas, quando teimosos, até idosos, né? E taxista para pedestres fim de linha, né? São obrigados a usar o carro. Mas vamos deixar isso de lado e dizer São Paulo não anda. O fundamental é a gente entender que a mobilidade é uma necessidade que decorre da acessibilidade. Ninguém anda de um lado para o outro, sai de um lugar para o outro, a não ser que um certo destino. Eu sempre comparo as baratas, né? Quer dizer, as baratas têm uma mobilidade extraordinária. Quando você acende a luz, uma cozinha suja, elas correm de todos os lados, a mobilidade é extrema. Então, por que não ficar olhando para as baratas e anotando para ver como é que elas conseguem tanta mobilidade? E em São Paulo não anda porque tem muita mobilidade. Só que é uma mobilidade nervosa. É aquela mobilidade do passinho para frente, passinho para trás, respiração que segura, respiração que solta, palavrão. É isso que eu ia falar, não é tanto respiração, não, que segura e se solta. Revólver, dá um tirinho, movimenta o braço. Resolve o meu problema. Essa mobilidade da insatisfação é barata tonta, né? É uma coisa extraordinária em São Paulo. Agora, por que não se resolve o problema da acessibilidade? Porque o nosso desenvolvimento urbano é um desenvolvimento de quem? Das imobiliárias. Elas mudam o nome dos bairros. Hoje, passando ali naquele monotrilho, a linha de ouro, que tem uma construção, eu olho ali, Brooklyn Paulista, estação Brooklyn Paulista, bem em frente ao Brooklyn Velho. Foi. Mas Brooklyn Velho é palavra que não vende. É velho, né? Não é Brooklyn Paulista, é lá embaixo, é 2 quilômetros lá para baixo. Nem a gente sabe onde é que é isso. Não, é lá para baixo, eles puseram ali. Então, a Campo Belo, outro dia eu disse, onde é que você está aí? Encontrei um amigo, estou morando em Campo Belo. Eu digo, onde é que é? Na rua tal, ali lá na próximo. Ricardo Jafé, você está em Campo não, Belo. você mora ali no Brooklyn Velho, não é no Campo Belo. E o difícil é Campo Belo, ele acha que mora em Campo Belo, porque Campo Belo é mais valorizado. Então aí começam as fronteiras. Eu ia falar que também tem isso, né? Segundo o CEP. É uma coisa horrível que acontece em São Paulo por falta de um planejamento adequado para garantir um nível de começo, meio e fim para a cidade, cercada por verde, e uma outra cidade ao lado, cercada por verde, outra cidade cercada por verde, e todos felizes. Não. Para que verde? Alastra-se, é uma cidade sem fim. Cidade sem fim, o que é? Pesadelo. É onde a gente vive. Mas aí você está falando isso, Eduardo, estou pensando aqui. Já começaram essas regras, gente, está dando certo, não está? Faixa de pedestres, pavimentação, ciclovias, regra para isso, regra para aquilo, radar, pode andar de moto aqui, não pode andar de moto ali, tem faixa para motociclistas. Tem ainda faixa para motociclista? Muito poucas. Algumas. Tem o C da Sumaré, C da Avenida Sumaré. Então já começaram essas regras aí que você está falando que não tinha regra nenhuma. Está tudo dando certo agora, não está não? Quem falou? Que país é esse? Ué, não está dando certo? De jeito nenhum. Você é taxista, Vilmar? Você é taxista, você do... Taxista andar em São Paulo? Super difícil.
muito difícil, né, em São Paulo, né? Essa falta de planejamento, dessas regras que foram impostas para nós, né? Impuseram faixas de ônibus, agora ciclovias, né? Quanto tempo você trabalha como taxista? Faz 9 anos. 9 anos. 9 Mudou anos. muita coisa em 9 anos para você? Para melhor ou para pior? Para pior, Por quê? para pior. Eu acho que a dificuldade de se locomover em São Paulo vem aumentando cada vez mais. Eu creio que o poder público vem se preocupando em priorizar o transporte público, mas não dá condições, né, de um ciclista se locomover, um pedestre se locomover com segurança, calçadas totalmente esburacadas, faixas de pedestres, em alguns lugares parece até uma pegadinha, né, a faixa de pedestre. Na saída de uma curva, de uma rua, quando você faz a conversão, tem uma faixa de pedestre. E aí fica difícil. E sabe que está vindo aí um calhamaço de regras agora novas aí, não novas, mas com multas novas do Detran aí, para se não parou é 300 e tantos reais para pedestre, se você não tiver com isso filme, enfim. Mas tem várias regras aí que estão vindo à tona e estão vindo bem carinhas. Você que é motociclista, pica-pau apelido? Pica-pau apelido. Claro que é apelido, que pergunta boba minha, claro que é apelido. Você é motociclista. Motociclista. Que é bem diferente de motoboy, Exatamente. Motoqueiro. Exatamente. Motoqueiro é até pejorativo, né? Já foi motoboy? Já fui motoboy. Há muitos anos atrás eu já exercia a profissão já. Era cachorro louco? Não, era sossegado. Sempre fui, né? Não combina motoboy sossegado, né? Vida louca. Não, hoje em dia Vida talvez louca, não, bem lembrado, vida hoje louca. Hoje em dia talvez não, mas na época que começou, a profissão não era regulamentada ainda, quando eu trabalhei com motoboy. Então era outro mundo, era bem diferente. A gente se cumprimentava, buzinava um pro outro. Já tinha esse trânsito todo? Não, bem diferente. Tinha essa pressa já na A motocicleta entrega? não era tida como um veículo do futuro naquela época, entendeu? Era justamente o contrário, né? Era proibitiva, ninguém gostava, ninguém queria filho nenhum com motocicleta, pai e mãe proibia a gente de ter essas coisas, né? Não era marginalizado? Não. Hoje Também é o veículo do futuro? hoje é. Você tirou a pergunta da minha boca, eu ia falar, mas é o veículo do futuro? a motocicleta? Lógico que é justamente por conta disso, do caos, do trânsito, a situação tá caótica. É o veículo do futuro. A bicicleta, a motocicleta, tudo que é de duas rodas, no meu entender, no nosso entender, na nossa classe, por exemplo, Vocês acham que é do futuro? A gente tem certeza absoluta. Tanto é que, né, as vendas estão assim assombrosas. Porém, o problema todo que acontece aqui em São Paulo, principalmente, é que a mobilidade urbana não funciona para ninguém. Aí o Daniel é beneficiado com a ciclovia na Paulista e aperta as faixas de trânsito para carro. O que acontece com isso? Nós vamos passar por onde? Então, assim, as coisas o código manda, né? As coisas são pensadas de forma assim, para o interesse imediato para a solução imediata. Preciso que às vezes resolver o não meu é. umbigo. Meu umbigo agora está querendo fazer isso, eu vou e faço, Então, e pronto. Silvia, mas por exemplo, o que acontece? Lá no Código do Trânsito Brasileiro, né, no nosso Código Nacional de Trânsito, tem uma porção de coisa escrita lá sobre bicicleta, um capítulo atrás do outro, assim, uma coisa imensa, que o ciclista mesmo não sabe disso. Não tem ideia do qual é o poder que ele tem, qual é o dever que ele tem, qual é a obrigação que ele tem como ciclista. E aí o que acontece? Ele se beneficia dessa ciclofaixa, que apertou a faixa para os carros, ônibus, pedestres e tudo mais, mudou tudo. Um caso só que a gente está citando aqui, que é o mais recente, está na mídia. Né? Então o que acontece? Aí o motociclista vai ficar preso no corredor mais estreito, né? Que vai dificultar o trabalho dos motofretistas, por exemplo, que são milhões aqui em São Paulo. E todo mundo se utiliza desse trabalho. Quer queira ou quer não queira, é um mal necessário, tem que estar aí, tem que se pensar. Então, por exemplo, eu vou olhar para o meu umbigo, eu vou reclamar da ciclofaixa, porque eu não sou ciclista, sou motociclista. Certo? Então, para mim, o que aconteceu ali na Paulista vai atrasar o trabalho que nem aconteceu ainda. Que não aconteceu ainda, né? Mas já tá Então, lá. Já estamos antecipando. Já estamos antecipando o problema. Eu estou com 10 minutos de programa e já estamos chegando à conclusão de que o problema da mobilidade em São Paulo é o Daniel. Não é. São ciclistas. Ou as ciclofaixas. Não, mas eu queria só fazer Faça, rapaz. Porque a sua pergunta inicial, né? Pra gente não desviar muito. Eu acho que eu concordo bastante com manda. o Eduardo. Assim. Não, na verdade, a gente tem problemas estruturantes na cidade. Quando a gente está falando, na verdade, de migalhas. Uma ciclovia na Paulista é uma migalha. Nós temos problemas estruturantes que a gente não resolveu e que o poder público é um grande transatlântico pesado que é difícil de movimentar, né? E aí a gente vai tentando, veja, o modelo de uso e ocupação do solo da cidade impacta na mobilidade urbana. Os planos de habitação que nós tivemos desde a década de 60, 70, que se distanciaram
A casa do trabalho, trabalho. impacta a mobilidade urbana de forma... a falta de investimento no transporte coletivo impacta a mobilidade urbana de hoje. A priorização do modelo rodoviarista, o plano de avenidas do Prestes Maia na década de 30 impacta a mobilidade urbana. Então, a gente está falando de um século de equívocos. Né? Um século. É óbvio que essas questões, que são migalhas, e a gente não pode ficar discutindo migalhas, tinha que discutir questões estruturantes da cidade que apontam para o caminho certo. A gente já entendeu que priorizar o carro é o caminho errado, nos levou a esse equívoco, e que abrir mais avenidas, novas faixas, só vai gerar mais demanda, mais carros. Né? Portanto, é preciso reduzir, desestimular, estimular outros modos. Essas são questões estruturantes. Diminuir as distâncias casa, trabalho. Né? Investir no transporte coletivo de fato de massa, ter um bom sistema de ônibus, bom BRT, bons corredores, aumentar a velocidade deles, mas não a velocidade máxima, a velocidade média. Tem que entender isso. O ônibus não é acelerar e brecar, acelerar e brecar. Não. Qual a diferença disso para quem não entendeu? De velocidade máxima e velocidade média? É o que mede a questão da fluidez no trânsito. Quanto tempo você está... Muitas vezes reduzir a velocidade melhora a velocidade média. Né? Você anda mais. Exatamente. Porque você reduz distância entre os carros ou entre os ônibus, você diminui aquele acelera, para. Né? Tem uma constância, né? Você tem uma constância. Então, muitas vezes a gente até critica ou contra-argumenta quem critica a redução de velocidade, dizendo, pô, você também deveria defender a redução de velocidade porque vai melhorar a fluidez do trânsito. Né? Você vai ser a consequência também, vai chegar em você. Né? E muitas cidades, o caso muito recente de Nova York, de um relatório excelente feito pela Prefeitura de Nova York, mostrando que infraestrutura cicloviária, ou seja, ciclovias, ciclofaixas, toda a infraestrutura para bicicletas, lá nas vias onde foi implantado, melhorou a fluidez dos carros. Então, nem a argumentação de que uma bicicleta na Avenida Paulista ou qualquer outro lugar piora o trânsito é verdade. É verdade. Porque há migração, né? Você promove outros modos. Então, é preciso que a gente entenda qual é, de fato, a diretriz que a cidade, para onde a gente quer ir. De forma estruturante. Não ficar Mas a gente sabe para onde a cidade quer ir? A gente quer uma cidade mais humana, a gente quer uma cidade com mais qualidade de vida, com menos poluição, com menos mortes. Menos violência. São Paulo ainda tem 1.200 mortos por ano, só a cidade de São Paulo, vítimas de atropelamento. Boa parte motoboy. Pedestres ainda. Acho que moto vai passar pedestre esse ano. Eu acho. É possível, tá ali, eles ficam. Mas ainda atropelamento, né? E é preciso, por exemplo, no caso da Paulista, como foi citado aqui, é preciso entender, por exemplo, que uma das medidas importantes de acalmamento de tráfego, traffic calming, que é um termo internacional usado, é a redução das faixas de rolamento, a redução das distâncias delas. É uma medida importante para diminuir as velocidades. E o Código de Trânsito Brasileiro, até queria perguntar para o Pica-Pau o que o Código diz com relação a moto andar no corredor. Então, não diz assim absolutamente... Não é claro. Não diz absolutamente só não é proibido. Assim, com certeza, só não proíbe. Só diz quem pode. Quem pode. Então, por exemplo, a bicicleta, ela está prevista para andar no corredor. Enquanto o carro estiver parado, inclusive é aconselhável que o ciclista fique atrás do carro numa medida de segurança. Enquanto ele te leva se locomovendo... Não. O código não diz medida aconselhável. O código diz o seguinte... Ou pode ou não pode? O código diz o seguinte... Se os veículos não estiverem em movimento, você pode andar no corredor. Exatamente. Em movimento, o ciclista circula nos bordos da via. Tá. Então, bordos da via que são... Sim. Os laterais. Os laterais, os exatamente. extremos. Só que aí, por exemplo, existe aquela questão que a gente estava abordando antes do programa entrar no ar. Que qual é o ciclista que se sente seguro, por exemplo, em rodar nessa condição? Não tem. Então lá eu li, tá escrito lá, até dizendo assim, que é para se comportar como um automóvel, porque não é seguro ele estar andando no corredor enquanto os carros estão na faixa de rolamento numa velocidade às vezes até maior do que a que ele pode imprimir. Agora, na motocicleta, não está dizendo nada disso, absolutamente nada disso. Agora, obriga a motocicleta a andar atrás de um carro, normalmente. Na verdade, ela perde o propósito dela, né? Ela perde o propósito dela, que é tentar chegar mais rapidamente para fazer a entrega. Ela vira um carro, ela tem que ficar atrás na fila. Uma medida importante para reduzir as mortes é acalmar o trânsito. Mas é importantíssimo. Então. Aí eu digo o seguinte, tudo isso que a gente está falando aqui, cada um de nós aqui está representando, né, um órgão, né, um tipo de mobilidade urbana que não acontece em São Paulo, não só em São Paulo, em várias cidades do estado e outros países do mundo. E o que acontece é o seguinte, é falta de educação na geral. Porque o que adianta? Eu sei dos meus direitos e dos meus deveres.
como ciclista, como motociclista, Você como estava falando pedestre. que você nunca caiu. Nunca caí. Graças Então eu a Deus, acredito até que você não hoje, seja uma direção tão ousada. Não tenho, graças a Acho. Deus eu não tenho. Não tenho mesmo, por concepção e por escolha. Eu escolhi pilotar a minha vida inteira assim e assim estou mantendo há 32 anos, eu sou habilitado e não tenho uma ocorrência no meu nome, graças a Deus. Então o que acontece? Isso sou eu. Eu tenho essa consciência, essa opção. Oxalá que todos os motociclistas do país fossem iguaizinhos a mim. Poxa, que beleza seria viver. Não seria um mar de rosa. Acontece o seguinte, isso tudo é falta de conhecimento e falta de educação. Se eu, como motociclista, for fechado por um taxista, e ele parar e a gente começar a discutir no trânsito, eu vou falar que eu estou certo, que eu estou no meu direito, que eu poderia fazer aquilo que eu fiz, ou como ciclista, que de vez em quando eu sou também ciclista, certo? Eu vou andar na rua, a primeira coisa que ele vai falar para mim é: ô meu, por que você não vai andar com essa porcaria dessa bicicleta na calçada? Porque ele não tem conhecimento do que é para fazer comigo, o que eu posso, o que eu não posso. No código está escrito bem claramente lá, o veículo maior... Cuida do menor. Tem que tomar cuidado com o menor e assim sucessivamente, e o não motorizado se sobressai ao motorizado. Quer dizer, eu que ando como ciclista de vez em quando lá na Zona Leste, na Vila Matilde, onde eu moro, eu tenho poder sobre os automóveis e eles não reconhecem isso, muito pelo contrário, me mandam andar na calçada. Então assim, tá tudo errado, é uma questão de educação. Se o ciclista sabe que pode fazer, com o motociclista e com o pedestre ele se sobressai ao ciclista. Se ele puser o pé na faixa, o ciclista também tem que parar. Tá Também escrito tem que isso parar. no trânsito. Agora, o que adianta ele brigar com ele se um não sabe o que o outro pode, o que não pode, mas eu tenho etc uma e notícia tal. que eu sei, eu vou dar aqui. No ano passado, mas eu tô falando ano passado, 2013, tá, gente? Retrasado, na verdade. 514 pedestres morreram em acidentes de trânsito na capital, segundo o levantamento feito pelo CET. Mas isso daqui a gente vai conversar só depois do intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate. O tema aqui hoje é mobilidade urbana, ou a imobilidade urbana, que é o que a gente está mais debatendo hoje. Mas antes de continuar o nosso assunto aqui no estúdio, tem um VT que eu queria que todos assistissem. Vamos dar uma olhada? O trânsito está caótico e chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde, os acidentes de trânsito são responsáveis pela morte de mais de 1.200.000 pessoas no mundo por ano. O Brasil ocupa o 3º lugar neste ranking mundial. O Código Nacional de Trânsito, com leis mais duras e evolução da engenharia de tráfego, não conseguem reduzir as tragédias. E se for tentar achar de quem é a culpa... Eu acho que os acidentes são mais com o motociclista mesmo, né? De repente um carro vai ultrapassar o outro e termina atropelando. O pior é a imprudência do motorista, a imprudência num geral todo, né? Entre os fatores de risco estão 5 principais: dirigir embriagado, conduzir com excesso de velocidade, não utilizar o capacete, o cinto de segurança e a cadeirinha para as crianças. Na verdade, cinto, mas hoje eu tô com ela aqui, mas ela tá sem o cadeirão, né, que fica no outro carro. Em 2014, no Brasil, já foram mais de 59 mil óbitos no trânsito. E a cidade de São Paulo lidera esse ranking. A cada 12 minutos, uma pessoa morre no trânsito de São Paulo. Os atropelamentos representam mais de 40% das mortes, com 515 vítimas fatais. O índice de mortes de motociclistas também é significativo, com 35% do total, a maioria com menos de 30 anos de idade. As vias que registraram o maior número de mortes continuam sendo as marginais Tietê e Pinheiros. Os acidentes fatais ocorreram mais nos finais de semana. Hoje, os acidentes de trânsito ocupam a 9ª posição nas causas de mortes em todo o mundo, ficando atrás apenas de mortes causadas pelo câncer e pelo vírus do HIV. Mas as pesquisas apontam que o problema irá crescer. E isso porque nem falamos no número de feridos. 50 milhões de pessoas por ano no país. Tem pouca fiscalização para muita gente. Na verdade, aquele número, 50 milhões de pessoas acidentadas por ano, é no mundo. Mas assim,
São 50 milhões. Os números chocam. A gente estava conversando aqui durante a matéria, a gente está falando de mobilidade, mas não tem como não entrar no assunto. A violência, a falta de educação, o mais importante sou eu. A falta de respeito. O meu problema é maior que o seu, é mais importante, eu preciso chegar mais rápido que você. Tá um caos. A gente tem uma frase que é provocativa, que é assim, sua pressa vale uma vida? Silêncio. Sua pressa vale uma vida? Fale, Eduardo, por favor. Bom, a minha preocupação é o seguinte, a cidade tem que ter um tamanho que seja compatível com uma gestão com autoridade, né, respeitada e competente. Olha, São Paulo tem distâncias que é impossível. Eu vivi numa cidade, na década de 50, 60, que foi Curitiba. O prefeito tomava o carro no fim de semana, passeava pelas ruas, via a cidade, conhecia a cidade. Todos nós conhecíamos a cidade, as ruas, as suas mãos, as contramãos. Realmente conhecia a cidade, né? A cidade estava ao alcance dos cidadãos, ao alcance da administração. São Paulo se tornou um pesadelo, porque o prefeito não conhece a cidade, não consegue percorrê-la. E ele embarca quase como um surfista. Ele fica esperando a onda. Qual é a onda? É essa aqui que vai me afogar, então vamos desviar dessa. Depois vem outra, vai me afogar, desvia para lá, desvia para cá. E com isso, saiu uma série de... Quando você quer arrumar a sua casa, você precisa fazer um mínimo de planejamento. Imagine um pai que tivesse feito uma casa para um filho. Chegou o segundo, então faz puxadinho para cá, o terceiro puxadinho para cá. A gente volta no tal do plano diretor. Então precisa... Não, tem que ter um plano que diga que a cidade tem um limite. Além desse limite físico, ela não pode avançar, ela tem que ter uma área verde, até por questões ambientais. Aí uma outra cidade ao lado, outra, você pode ter uma conurbação de 11 milhões e 20 milhões. Quem vai à Suíça é um país pequeno, você não vê a cidade. Você juntando com a outra. Zona rural, Vaca, aqui e tal. E centro. E uma cidadezinha com centro, outra cidadezinha lá e coisa. E nós não, nós espalhamos, eu estava perguntando ao nosso amigo ali, qual a maior ele saiu distância, de Itaim Paulista para o centro, percorreu quantos quilômetros? 47 47 quilômetros. E é São Paulo. Não, e tem gente que vai para o meio da rua fazer manifestação e falando em transporte zero. Como é que vai andar 47 quilômetros sem pagar nada, consome gasolina, consome pneu, asfalto, polui o ambiente? Sinalização. Quem paga essa conta? Porque o Brasil tem que ter atendimento à parte social. Eu acho realmente que essa é a função básica do governo. O governo receber imposto de renda dos que ganham mais e podem, tem na sociedade, digamos assim, de igualdade de oportunidade, permite que pessoas tenham mais competência. Um bom médico ganha bem, um bom cantor ganha bem. Essas pessoas vão contribuir na sua renda para que se corrija os desajustes daqueles que não têm aquelas qualificações para atender suas necessidades. Então, a função do governo é essa. O orçamento dele deve ser estritamente social. E esse social envolve segurança, saúde, transporte. Educação. Não. Transporte, não. Transporte tem condições de se medir quem usa. O que ele anda na rua podia ser tarifado. Hoje nós temos tecnologia. 2015 não tinha, mas já se usava o tal do pedágio, que eu acho errado, que é uma coisa medieval, pedágio. É tarifa de circulação urbana. O carro saiu de casa, andou em determinados horários, em determinadas ruas, vai registrando. No fim do mês ele recebe a conta. Você andou muito no centro, você andou muito na 23. Se ele quer ter seu carro, ele vai ter que guardar até ter casa. Aqui os edifícios são construídos... Pensou na garagem primeiro, depois no apartamento. Não. Você fala área total, 100 metros quadrados, 30 metros de garagem, né? Para 4 vagas. Que te obriga a construir. Como você não considera mas ele não área computável, você pode, por exemplo, o prédio do Moreira Salles estão construindo na Paulista. Na Paulista, sim. Ali tem 6 ou 7 andares subterrâneos. Para baixo. Mas que tenha. Mas a minha ideia é o seguinte, você quer fazer coleção de carro, faça e pague por isso. Nas suas garagens, faça com 10, com 20, com 30 carros. Agora, saiu para fora na rua,
você vai pagar pela circulação. Você quer sair com os E 30 não carros, pague pelos 30 carros. Paga pelos 30 carros. Mas a gente já paga, não, Eduardo. calma, não paga. Não paga, Cancela não paga. cancela isso. Como Eu assim? fico Você com paga meu- pela propriedade do a veículo, não pelo propriedade uso do equivocado veículo. dele. Eu tenho um carro parado em casa, vou vendê-lo, claro, não preciso dele. O Eduardo está falando uma coisa importante que é o seguinte: o Brasil ainda é um celeiro, ainda é uma potência para a questão da indústria automotiva. O Brasil tem uma taxa de motorização baixa. Ele vai continuar. E vai continuar. Então, o mercado, né, da indústria automobilística vê isso com bons olhos e fala, vamos Diz crescer. taxa de motorização baixa, quer dizer, tem pouco carro? Potencialmente para a população. São Paulo Não, já São Paulo. tem Não. índices Brasil, São Paulo tem índice de 212 carros para cada 1.000 habitantes. A região metropolitana de São Paulo. Olha, tá aqui. Cidades europeias têm 500 carros para cada 1.000 habitantes. Ou seja, São Paulo tem menos da metade da taxa de motorização de cidades importantes europeias. Qual que é a grande questão? É o que o Eduardo falou, é o uso. Não, mas aí Se você fizer deixa eu só falar um pouquinho, Eduardo. Se você fizer um uso, uma análise sobre a pesquisa Origem e Destino que o metrô faz, a última atualização de 2012, por tipo de veículo, você vai perceber que quem tem veículo e usa, quem tem carro, usa carro em São Paulo, mora nos locais onde tem melhor oferta de transporte coletivo, Metrô. e maior oferta de emprego. E quem mora mais distante e depende do transporte coletivo, né, não usa carro e não tem baixa oferta de emprego. Ou seja, quem usa carro está morando nos lugares onde não precisa usar carro. Ou seja, é um X. Então a questão é exatamente o que o Eduardo falou. Tem que se Então, isso é especulação taxar, imobiliária, tem né? que Então, não é imobiliário, estou falando de... Não? A especulação ela funciona no sentido de adensar onde você não tem infraestrutura adequada. Não há uma hierarquização das vias públicas. Nós devíamos ter vias arteriais onde a velocidade seria 50 ou Nova York, por exemplo, eles usam 20 milhas, que são 32 quilômetros, para as vias locais. Mas está definido, aqui são vias locais. E 30 milhas, que dá quase 50, são 48 quilômetros, para as vias estruturais, as vias que podem andar um pouco mais rápido, que é pouco menos de 50 quilômetros. Nós temos 40 e 60. Agora eu pergunto, quem anda numa avenida não sabe que se aquela avenida é estrutural, que ele pode andar 40 ou 60 quilômetros, ele anda de acordo com o que dá. Quando vem o período de férias, todo mundo fica aterrorizado pela velocidade dos carros. Por quê? Porque o que limita a velocidade aqui em São Paulo é o trânsito. Não é a velocidade. A prévia de madrugada, sabedoria. domingo qualquer dia é horrível. Eu falei, Porque é isso que você vê. Eu ouvi uma até quieto aqui. Eu fui atrás de um serralheiro, numa dessas regiões, cheia de curvas, que é uma comunidade hoje, né? É uma favela mais ou menos urbanizada. Cheia de curvas, obviamente, porque não houve um plano. De repente eu vi um barulho, que alguma coisa vinha descendo. Eu estava atravessando a rua, era um veículo, devia estar andando a uns 40, 50 ou mais quilômetros em curvas fechadas, cantava o pneu, descendo lá de cima do morro, da coisa que eu... e desce, porque não tem a noção. O VT mostrou os fatores de risco, mas os fatores de risco apontados dizem respeito a quem está dentro do carro. O maior fator de risco, ou maior índice de mortos nos nossos trânsitos, e tem que lembrar que não são acidentes, a maior parte. A gente fala muito em acidente, a gente banalizou o termo. Isso. Né? Acidente. Acidente, não. Muitos desses, talvez a maioria deles, sejam crimes mesmo. Com dolo. Intenção. Com dolo. Intenção. Quer dizer, eu acelerei onde não podia. O motorista embriagado... que mata alguém, é dolo. É dolo. Assumir o risco. É uma arma com o mas dedo no agora veja gatilho. o que acontece nas avenidas. Avenidas em São Paulo são traçadas como se fosse uma via estrutural. Ela não tem largura para isso. 2 pistas de cada lado e uma faixa amarela ou 2 faixas amarelas no centro. O que acontece? Avenida Santa Catarina, Avenida Morumbi, são avenidas estruturais, onde a velocidade permitida é 60 km por hora. É alta, hein? E é altíssimo. Não é uma avenida aquilo ali. alta, hein? Não tem condições de ser avenida. É alta. Não tem. Como é que você vai... De quem que é a culpa, Vilmar? De quem que é a culpa de não andar? Você que está aí. Nós precisamos... Você é motorista, eu também sou motorista. Você dirige também? Eu dirijo, mas a culpa maior
é você não ter uma infraestrutura e tirar dinheiro da parte social para a parte de transporte. De educação, de tarará, para estar colocando aqui. É essa? De que é a culpa, você acha? Eu creio que a culpa... Você gosta de ciclovia? Você aprovou a ciclovia? Olha, eu aprovo a ciclovia, quer dizer, aprovaria a ciclovia desde que tivesse sido feito um planejamento para implantar uma ciclovia. Mas daí tinha planejamento, Daniel. Não tinha. Não foi feito? Não foi feito? Não sei. Uma cidade que tem que os 11 milhões de paulistanos, de repente, viraram os grandes especialistas, né? Não, engenheiros e tal. Não. Vamos lá, vamos ouvir o Vilmar. Você é um ciclista, talvez você tenha até participado ou acompanhado isso aí. A implantação de uma ciclovia no meio da Cracolândia, você acha certo isso? Você acha que combina? Tem isso? Tem isso. Tem isso. Na Alameda Cleveland. Não, mas eu não entendi, mas eu não entendi a questão da Cracolândia. Não tem a ver. Qual que é a relação? Daniel, é o seguinte, quem que vai transitar de bicicleta naquela região, que não consegue, de carro, nós de carro. De carro não passa lá, imagina de bicicleta. Oi? E quem mora lá? E as pessoas de baixa renda que moram na região central? Para você ver, até tiveram bicicleta. várias reportagens a respeito dos moradores do prédio da Cracolândia, que eles estavam totalmente... Pois eu podia interferir aqui. Claro. Que realmente a gente tem pensado muito sobre isso, apesar do assunto pedestre outro. E vai embora, hein? Mas eu sou obrigado a interferir nisso, que é o seguinte. A bicicleta, ela é um transporte privado, e mesmo que um uso intenso da faixa dá uma vazão bem inferior à do transporte público. Então, se nós estamos falando de transporte público, a bicicleta estaria diminuindo, né, a possibilidade de... Mas como ela está tirando, eventualmente, do automóvel, aí eu não posso criticar, por quê? Porque a bicicleta, num uso mais denso e intenso, é melhor do que o automóvel. Eu não sou contra, realmente. Está da direção. Mas deixando de lado isso, eu não vejo como vias estruturais, em termos de 80, 40 quilômetros, 47, se diz, vai para outro sistema, vai 80 quilômetros, estar atendendo uma necessidade intensa que se tem de chegar aos polos de transporte público. Você precisa, por exemplo, de uma estação de metrô, chegar de bicicleta. Então, ali sim se deveria irradiar dentro das vias locais, sem faixa. Vias locais, o Brooklyn, várias regiões poderiam ter, mas não, a rua virou depósito do automóvel. Por isso que eu repito, o automóvel é um bem privado, como a geladeira, como o sofá, como a cama. Não pode ficar no meio da rua, a não ser para circular. Edifícios inteiros são construídos sabendo-se que só tem vagas para meia dúzia de carros lá embaixo. O resto fica onde? Fica na rua. E aí, quem é que vai andar de bicicleta na rua se os dois lados estão tomados? E o centro mal dá para andar mais um carro numa direção na outra. No Brooklyn, tem ruas que tem carros estacionados dos dois lados e ao estilo, eu diria, de interior, mas daquele interior completamente bagunçado, em que você olha na outra extremidade um carro querendo vir na sua direção. E você nessa, os dois não dá. Eu vou falar, ainda tem taxista que paga uma faixa dupla para pegar pedestre ou para deixar o pedestre sair. Mas isso é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos tomar mais. Depósito de automóvel. Rua não é depósito de automóvel. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu volto. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate. O tema aqui hoje é mobilidade urbana. Eu tenho um lead aqui de matéria dizendo: a urgência de colocar em prática os planos e projetos relacionados à mobilidade urbana é vital para desobstruir as artérias que mantêm a cidade em funcionamento e evitar um futuro infarto. O problema é que infarto você pode ter até 3 vezes e não morre. Quantos infartos São Paulo vai ter? O Pica-Pau queria falar no bloco anterior, quase não deu espaço aqui para ele. Tá boa a discussão, né? Tá ótima. Tá boa, eu gostaria que esse programa tivesse 3 dias de duração. Aí dias, ficaria melhor ainda. Aí você obstrui a mobilidade. Não dá, não dá. Tem outros assuntos, né? Exatamente. Tá pelo caminho certo que eles estão falando aí? Ciclofaixa na Cracolândia, prédio construído que... Primeiro, eu queria agradecer o convite, muito obrigado. É um prazer te rever, a gente estava com saudade. Ótimo, muito obrigada. E assim, cada um de nós 4 aqui, inclusive você até como usuária de trânsito também, participa de tudo isso. Cada um de nós aqui tem uma solução para o problema, com certeza.
Eu já tenho o meu na cabeça, Qual o é o seu? taxista. Não, eu já falei e fui taxado aqui. É o veículo do futuro a para moto. ninguém aqui. É a Então motocicleta. você acaba com todos os outros. Eu não sabia que isso era uma Exatamente. solução. Eu fui pra Ho Chi Minh. Exatamente, Eu então. fui pra Ho Chi Minh City. Tem 11 milhões de motoquinhas lá. Cheguei à conclusão de que motoquinha Não é do o futuro. veículo do futuro. Mas tudo bem. Pois é. Vamos lá. Então é o Mas seguinte, chega lá, fale. mas aí o que acontece? A doutora Júlia, eu queria mandar um abraço para a doutora Júlia Greve. Ela é uma parceiraça nossa, chamou a gente para participar de um debate. Advogada? Não, ela Não, é... ela enterra os mortos. Não, Oi? ela, na verdade, ela trabalha no HC, ela manda e desmanda lá no setor de Terra os ortopedia. mortos? Ui. E cansada, doutora Júlia Greve, um grande abraço para a senhora. E cansada do fato de tanto entrar gente lá quebrada no HC para ela consertar, ela promoveu um fórum muito legal que durou o dia inteiro. E num determinado momento, colocaram lá um camarada na mesa para falar contra nós todos que estávamos lá. E ele se tornou assim o maior algoz daquele debate. Por quê? Porque ele falou assim, descaradamente para todo mundo ouvir, falou, olha, é o seguinte, o assunto era motocicleta, certo? Tá. Tudo lá era voltado à motocicleta. Não, imaginei. Esse Como desde aí tá todo resolver mundo o quebrado, problema né? da motocicleta para reduzir o número de acidentes. Muito bem. O camarada falou com todas as letras para todo mundo ouvir que o pai dele, na infância dele, foi totalmente contra, incutiu na cabeça dele que a motocicleta é um negócio perigoso, Uma arma. é uma arma, e ele estava lá para fazer parte de um debate que Apologia. queria justamente nos ajudar. Como é que pode uma coisa dessa? Então não seria uma cabeça pensante para estar lá naquele momento, naquela hora, falando do assunto que a gente estava falando, discutindo o dia inteiro sobre motocicleta. Ao contrário de todas as outras pessoas que estavam lá convidadas pela doutora Júlia, que falaram muito veementemente, muito falaram a favor, eloquentemente, Pica-Pau. falando a favor. Falaram a favor, Não se Pica-Pau. tornou um algoz da motocicleta. Então, assim, todo e qualquer veículo que se colocar para andar na face da terra, usado com consciência e do jeito que foi feito para ser usado e do jeito que foi feito para ser tudo bonitinho, vai funcionar. Assim como se o trânsito, que é um problema centenário, secular, como o Daniel abriu dizendo, né, falando aqui pra gente, tivesse sido pensado lá atrás para o que está hoje, obviamente que não se teria esse problema. Então, assim, se todo mundo sentar junto para conversar, eu acredito que a gente possa chegar a médio prazo numa equação boa para todo mundo. Porém, não adianta eu atacar o prefeito que estava mandando fazer ciclovia, o governador não sei da onde que está fazendo a ciclofaixa, o outro que está mandando o taxista andar na faixa de ônibus, depois tira, aí ele não tem como parar mais, porque o pedestre liga para a casa dele. Então, quer dizer, está tudo errado. As mídias estão nos carros hoje em dia. Você acha isso certo? Eu não acho. Porque como é que o cara pode estar lá Você utilizando... fala mídia, você fala GPS. Exatamente. Eu não sei como é que é o termo correto. Aplicativos no celular. Essa enfim. porcaria toda aí, que eu não concordo. Televisão. Isso aí tá no carro. E aí como é que aquele VT que apareceu ali, do cara sendo espremido lá na muretinha, vai saber se o cara não tava abaixou. lá procurando Mandou um SMS. Então WhatsApp. como é que a gente pode querer que o cara preste atenção no trânsito, no ciclista, que é pouco visto pelo motorista, e no motociclista, que é pouco visto pelo motorista? O ciclista e o pedestre Cuidando, afinal, não dessa cadeia, né? existe. Que O pedestre para o motorista não existe. Ele é uma carta fora do baralho. Se entrar no caminho dele, o cara joga o carro em cima porque quer passar e acha que ele não tem o direito de estar lá. Mas fala pra mim, Vilmar, tem pedestre que atravessa fora da Lógico, faixa e porque passa não do funciona nada na direito. frente do carro, não é? Tem, muito. Porque eu tô com pressa. Exatamente. Porque a faixa tá lá do outro lado, tem 10 km de distância. Então, mas aí se Então- se ela tiver a mais de 50 metros de você, você pode atravessar. O código é muito claro nesse Mas e aspecto. aí o motorista, filho? Não. O código é claro. Não, deixa eu voltar à questão da velocidade. Esse é um dado importante, nós devemos sair daqui, todo mundo tomar consciência. É que a gente com tá isso. tentando dar um geral, porque esse assunto é extenso demais, né? É extenso. Vamos lá. O achismo no Brasil é uma doença. E vira lei, hein? Vira regra. Então, vamos às pesquisas. No mundo inteiro fez-se pesquisa sobre a probabilidade de um pedestre morrer atropelado em diferentes velocidades. Isso foi feito na Austrália, foi feito na Inglaterra, e há um certo consenso. A de Londres é bem legal. Eles chegaram a um certo consenso. E lá estão as probabilidades de um pedestre atropelado a determinada velocidade de morrer em consequência disso. Se o carro estiver andando até a 20 milhas, que seriam 32, arredonda para 40, o Brasil se arredonda tudo para cima, vamos por 40. A probabilidade dele morrer atropelado é baixa. 85% sobrevivem. Não, 85%. 40 sobrevive. km por hora. É, Até 40. 15% tem probabilidade de morrer, pode bater a cabeça, tal Sim. coisa.
Se você dobra, se você aumenta em 50% essa velocidade, quer dizer, você dobra para 40 milhas, que seriam 64 quilômetros, e nós arredondamos para 60, né, brasileira um pouquinho 70, mais. 70. É quase 70. A probabilidade aumenta de 15 para 85. Então você nota que a curva é uma curva exponencial. É uma curva exponencial. Morrem. Então é o seguinte, 15%, você aumenta a velocidade 50%, multiplica por 17% a probabilidade de morrer. Então aí vem a questão que ele se referiu. O pedestre, de acordo com o código, tem que atravessar na faixa, desde que ela exista a 50 metros no máximo da distância em que ele está. Nós não podemos obrigar o pedestre a se transformar num passarinho na gaiola, que é o que eu sempre dizia nos debates. Ah, pedestre sai da faixa, não sei o quê. Se tiver faixa perto, ele deve ser advertido, deve ser pontuado, se for jovem, pontuado negativamente, não vai poder tirar a carteira com os 18, vai tirar com 19. Se continua um pedestre mal intencionado, vai para 20, 21, e quem sabe nunca tira a carteira. Mas posso fazer uma provocação? E a pontuação se estende também ao motorista que tem carteira. Se ele for um pedestre mal educado, ele vai para a carteira dele, a mesma coisa. Então, com isso, você cria um mecanismo de respeito. Já que a gente não a aprendeu, faixa de pedestre lá atrás a gente aprende doendo. Deve ser usada se ela estiver próxima, você anda um pouco mais, deve ser usada. Mas se não existe, 50 metros, o motorista tem que parar. Que não estará andando a 80 quilômetros, ele estará andando, no máximo, deveria andar como se anda nos Estados Unidos, agora 50, a maioria das cidades europeias a 50, ele tem tempo de desviar, de parar. Por quê? Porque ele não pode se eleger como o julgador que dá uma sentença de morte ou de atropelamento de uma pessoa, porque ela errou. Ele tem que fazer de tudo para evitar. O pedestre não pode ser morto, atropelado, sem ter havido, por parte do motorista, uma precaução para que isso não acontecesse. Agora vocês dizem, bom, aconteceu aqui na Washington Luiz, uma vez, um pedestre se atirou no meio do trânsito, o motorista foi desviá-lo, ele sofreu as consequências, se não me engano, chegou a morrer. Sim. E ele se salvou. Então, esse pedestre mas é pontual. É pontual. É bem pontual esse caso, né? Você não exceção, pontual. Mas nós não podemos tirar do pedestre essa responsabilidade. O motorista é muito comportamento de um autorama. Ele acha que as ruas são um autorama. Ele nada pode parar, nada pode vir à frente dele. Então, nada... jovem, pontuado negativamente. Motorista, pontuado velho, idoso, como eu. Se pego fazendo coisas erradas, tem que dar endereço da família, a família recebe uma carta. Autuar. Não, recebe uma carta dizendo que fulano de tal passa a ser de responsabilidade da família, tem que nomear alguém lá. Caramba, vai longe. Vai longe. Ó, gente, eu tô com 5 minutos só para finalizar aqui o programa. Considerações finais aí. Tem jeito essa nossa cidade? Bom, primeiramente eu queria deixar bem claro que eu não sou contra as ciclovias. Nem na região da Cracolândia. Você só estava questionando. Mas propague positivamente para os outros taxistas, que eles são com ciclista. Ó. Não, realmente, como já foi falado, eu falei em off também, existem taxistas, motociclistas e motociclistas também. Né? E é o seguinte, eu creio que a mobilidade urbana, ela tende a melhorar tendo um transporte de qualidade, tendo uma educação, o povo tem que ter uma educação. Só que o que está acontecendo? O poder público está jogando um pouco a responsabilidade, está jogando a responsabilidade para nós, usuários, taxistas, motoristas, ciclistas, motociclistas, etc. E está tirando um pouquinho a responsabilidade de cima deles mesmo. Não adianta jogar só para cima de nós e deixar por isso mesmo. É isso mesmo, Daniel? Tá um pouquinho assim, tira das costas aqui o poder público? Ah, não é meu, não. Não. Só para concluir. Não, eu acho que não. Acho que tá correto o princípio de você... Tá inchado o negócio, né? Tá para explodir, não dá mais para deixar tudo na mão de um. Eu tenho uma visão um pouco menos, assim,
contundente. Catastrófica, tá? Não Eu é um acho infarto. a gente já entendeu que é uma catástrofe e a gente está tentando sobreviver. Vai virar Índia. Agora, a gente sabe que desestimular o uso do carro é a medida mais necessária. É? Desestimular o uso do Desestimular, ok. carro. É a medida mais Desestimular. necessária que há. Entende? Agora, como é o que a gente está discutindo? Estou priorizando o transporte coletivo, incentivando. meios. Bicicleta nunca vai ser um transporte de massa, como o Eduardo falou. Agora, pode sim atingir 5% dos deslocamentos da Que já cidade. tá lindo. Como Bogotá. Seria lindo, Perfeito. mudaria a cara de São Paulo ter 5% Mudaria. dos deslocamentos de bicicleta. Considerações finais, Eduardo, por favor. Estado. O problema do transportes é que o governo se agarra nele como se fosse um assunto social por interesses que todo mundo sabe. Porque gastam dinheiro, milhões e bilhões em obras públicas, E a com educação. empreiteiro. Por quê? Porque se eles concedessem isso para o setor privado, dentro de regras e controles das agências que viraram cabide de emprego, com gente que não entende do assunto, e aí passa que o porto é um problema do governo, tem que construir porto, tem que ter déficit. Vai pôr um trem aí de alta velocidade para a vida. Mas que alta velocidade do A gente Rio tá para falando São em Paulo? diminuir Os pra ônibus poder estão andar. atendendo a demanda. Porque a China é uma barbaridade. China. A China está sobrando dinheiro porque eles matam de fome. Não é fome, não. Mas as pessoas lá ganham dinheiro bem baixo, salários, né? Tudo controlado para manter aquela balança de pagamentos deles lá em cima, né? Então, na China não é comparação, eles não sabem onde pôr dinheiro. Não é Brasil, então, não é a mesma coisa. Ferrovia para cá, ferrovia... Não é exemplo. O exemplo aqui é concessão e não desestimular. Cobrar, simplesmente cobrar conta. Saiu na rua, essa rua foi asfaltada. Pague por estar nela. Vai ter, para circular. Pague por O estar nela. concessionário vai cuidar da fiscalização, Aí ninguém vai vai deixar cuidar barato. da coisa, e acabou com o governo interferindo em asfalto, e nisso e naquilo, que só gera problemas e dinheiro solto por aí. todo Vamos mundo. ficar com saúde, governo, função dele é pegar dinheiro dos que tem bastante e colocar na mão daqueles que não têm. Tem Para quê? menos. Para saúde, para segurança, Educação. pra educação, saneamento. Eu acho Amém. transporte Não é? também, mas aí é a Não. minha visão. Mas daí Só é para uma outra- pontuar que eu não Isso daí- concordo com essa posição Mas do isso aí Eduardo. vai dar um outro debate. Você, Eu Pica-Pau, tem acho. um minutinho só pra você aqui. Um minutinho só. Nós achamos o culpado aí, o transporte público, né? Pelo que, É, tá se vendo? o transporte É um dos, público né? fosse funcional, ele não seria Não tava essa taxista, discussão não precisava aqui. do taxista, ele não seria pedestre, não seria ciclista e eu motociclista. Eu não largo minha bicicleta. Mas é assim, eu também não largo a minha moto. É o seguinte, nós, Tá difícil aqui. a nossa federação tem um curso de direção defensiva, Ótimo. onde, por incrível que pareça, todo mundo aqui é citado como obstáculo no nosso curso. Para a gente ter uma mobilidade legal, para a gente pilotar com segurança, Ótimo. evitar os obstáculos urbanos, principalmente. Na estrada é outro papo, né? Sim, isso, Tem estrada a é outra outra realidade, parte lá outra também coisa, e tal. é outra coisa, Mas verdade. eu só queria dizer que isso não é por maldade a ninguém, muito pelo contrário, é só contra aquele mau usuário de tudo que anda. Até da criança que atravessa a rua correndo para pegar a bola, correndo atrás de um pipa, para a gente isso é um obstáculo importantíssimo a levar em conta. Então a gente tem trabalhado nesse sentido de tentar realmente assim, melhorar a nossa condição de motocicleta dentro do estado de São Paulo. É cada E um a fazendo gente- a sua parte. Gente, Graças adorei esse programa, sensacional. Na verdade, rende mais um programa facilmente. Muito obrigada pela presença de todos aqui, portas abertas dessa casa. O programa AL Debate vai ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado na próxima semana. Até lá. Tchau.